Olá, amigos, amigas. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos vendo, como vocês estão acompanhando, agora o momento do retorno da alma ao mundo espiritual, o fenômeno da morte, né? A gente deixar o corpo físico e voltar para a pátria espiritual. Então hoje nós vamos ver, com as perguntas de Allan Kardec, especificamente sobre o momento da desencarnação, separação da alma e do corpo. A pergunta 157, a pergunta 154 do Livro dos Espíritos. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Resposta: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. O sofrimento que algumas vezes se experimenta no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Um dos grandes problemas de muita gente é saber se o momento da morte é doloroso, se dói morrer. Ou seja, tecnicamente, os espíritos superiores responderam não. Às vezes, aquela imagem que você vê de uma pessoa em estado de agonia, em estado de coma, às vezes nós temos ali uma reação puramente orgânica, mecânica. A alma, às vezes, já está praticamente desligada daquela matéria e ela não está sofrendo conforme aparenta o seu corpo físico. A consciência ali, muitas vezes, é quase nula do processo. Então, o momento do desligamento, o momento da morte, não há dor, a alma não sofre. O grande sofrimento da alma, claro, a gente vai ver, está relacionado com o seu drama de consciência, com o seu estado de espírito, e não sobre o momento da morte. Na questão 155, Kardec perguntou o seguinte: como se opera a separação da alma e do corpo? A resposta é muito objetiva. Rompidos os laços que a retinham, ela se desprende. Veja que os espíritos sempre respondem mostrando para a gente que nós não somos o corpo, que o corpo é uma vestimenta. E que morrer simplesmente é você deixar esta matéria, deixar este corpo e continuar com a sua individualidade, com a sua consciência na dimensão espiritual imediatamente ligado à nossa vida física. A questão 155A, Kardec perguntou: a separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá uma linha de demarcação claramente traçada entre a vida e a morte? A resposta também é não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo a que se restitui subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de modo que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam, os laços, não se quebram. Então, gente, o nosso desligamento da matéria, ele é muito relativo. Como não existem dois espíritos iguais, também não existem duas desencarnações iguais, embora por motivos semelhantes. Porque vai depender muito do nível de espiritualização da criatura, do apego da pessoa à matéria, do agarrar-se ao corpo, do não aceitar a passagem. Todos esses são elementos que podem dificultar o nosso desprendimento. Se uma pessoa já leva uma vida mais voltada para valores espirituais, para questões ético-morais, o seu desligamento é mais simples, é mais rápido, porque a vida mental, a vida moral da criatura já está mais apurada, mais refinada, e é mais fácil para ele se desprender da matéria. Tá? O que causa um pouco mais é, por exemplo, a saudade de quem vai ficar, e isso também contribui, né, para o espírito se sentir mais à vontade para desligar-se do corpo ou não. Mas o momento do desprendimento é gradual, não é uma ruptura como se possa imaginar. Né? Não se quebra os laços, eles se despreendem. Vamos ver aqui a pergunta 156 que Allan Kardec fez. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Ou seja, ainda tem vida orgânica, ainda tem a fluido vital, alguns órgãos estão funcionando. A alma já pode estar desprendida ali, o espírito já pode ter deixado aquele corpo, embora com alguns órgãos em funcionamento? Olha a resposta que os espíritos deram. Na agonia, a alma algumas vezes já deixou o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, no entanto, ainda lhe resta um sopro de vida.
O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias e para isso não precisa de alma. Então, é aquele movimento que a gente já falou aqui, mecânico, né? Às vezes o espírito já se desprendeu, mas ainda há algo na matéria, na máquina orgânica, o coração ainda no movimento dele, né? do pulsar, do músculo cardíaco. Então aí não precisa do espírito. É claro que na época de Kardec o órgão vital seria o coração. A gente vai ver depois, posteriormente, que o coração é um dos órgãos vitais. O cérebro, por exemplo, é um dos indicativos se a criatura ainda está viva ou não. Às vezes, mesmo com o cérebro ainda com alguma oxigenação, porque o coração também está pulsando, você tem, pode ser detectado alguma coisa no cérebro, mas o espírito pode estar desligado ali já de alguma forma, ou já está vivendo algo do mundo espiritual, tá certo? Então tem o automatismo da vida orgânica, conforme os espíritos responderam a Allan Kardec. Na questão 157, Kardec perguntou o seguinte: no momento da morte, a alma tem algumas vezes uma aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai entrar novamente? Eu acho que essa pergunta Kardec fez porque havia já muitos depoimentos, inclusive o Ernesto Bolzano, grande cientista italiano, lançou até um livro sobre fenômenos psíquicos no momento da morte. Muitos casos são narrados, milhares e milhares de casos no mundo inteiro, de pessoas que antes do seu desenlace físico, seu rosto ganha um brilho, os olhos ficam fascinados, há um sorriso belíssimo, e a criatura fala que está vendo uma luz belíssima, ou vendo um parente, alguém muito querido. É como se ele entrasse em êxtase. Então Allan Kardec fez esta pergunta, e os espíritos responderam: muitas vezes a alma sente que se vão romper os laços que aprendem ao corpo. Emprega então todos os esforços para desfazê-lo inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Então muitos têm esse êxtase porque já vai pressentindo, já consegue divisar o mundo espiritual, vê pessoas queridas que desperta neles a vontade de estar com eles. Ou pode antever, por exemplo, a beleza do mundo espiritual, o que é também um estímulo para que ele se auxilie a desprender-se da matéria. Então, são recursos maravilhosos e acontece muito também, muito. Às vezes a pessoa está doente, abatida organicamente, um trapo, e em determinado momento ela começa a ganhar uma beleza, a sua fisionomia muda, e tempos depois, que pode significar horas, minutos ou dias, ele desencarna. É porque ele começou a antever a beleza e a realidade do mundo espiritual. Kardec, na questão 158, pega o exemplo da lagarta, né? Aquela história de que a lagarta se arrasta no solo, depois entra na sua crisálida, entra no período de crisálida, naquele casulo, e depois sai como borboleta. Então Kardec pergunta se essa imagem é uma imagem adequada para falar sobre a questão da morte. Resposta que os espíritos deram a ele: isso é uma pálida ideia. A imagem é boa, todavia não deve ser tomada ao pé da letra como frequentemente o fazeis. Ou seja, os espíritos disseram que essa imagem de que a gente pode comparar a morte com a lagarta que vira borboleta é uma boa imagem. Mas a gente tem que ter cuidado para não criar uma ideia literal, ao pé da letra. Porque existem nuances e características bem diferentes e eles só fazem essa colocação alerta sobre isso. E cada desencarnação é muito característica, muito própria das individualidades. Deus não repetiu sua criação. Cada indivíduo, cada espírito é único e, portanto, guarda sua história, sua condição mental, seu estado de alma. Questão 159. Kardec pergunta: que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Qual é a sensação que a gente vai sentir quando a gente se reconhecer no mundo dos espíritos? A resposta: depende. Se praticaste o mal com o desejo de o fazer, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Para o justo é bem diferente. A alma se sente como que aliviada de grande peso, pois não teme nenhum olhar investigador. Então veja a importância da consciência tranquila. Vejamos a importância dos nossos atos aqui na vida física. E aí que eles mostram
como é que cada criatura vai chegar no mundo espiritual? Os espíritos responderam, depende. Uma pessoa que fez o mal, com o interesse do mal, o invejoso que prejudicou pessoas, por exemplo, vai chegar no mundo dos espíritos numa condição em que vai temer olhares investigadores. Vai temer que as pessoas descubram que ele fez o mal. Já a pessoa com a alma tranquila, o justo, não está falando de criaturas perfeitas, não. Pessoas que não têm males feitos com intenção, pessoas que procuraram ser úteis. Essas criaturas chegam mais tranquilas no mundo espiritual, porque eles não vão temer nada que lhe descubra algo desabonador. Então isso depende muito do gênero de vida que a gente está levando aqui no planeta. Daí a importância que o Espiritismo dá à nossa forma ético-moral de proceder no mundo. Porque conforme nós vivemos aqui, teremos também a nossa experiência no retorno ao mundo espiritual com o fenômeno da morte. 160. Kardec pergunta, o espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Essa pergunta é maravilhosa e a resposta é consoladora. Kardec perguntou se a gente vai encontrar as pessoas que nós amamos, que partiram antes de nós. Resposta dos espíritos, sim. Conforme a afeição que tinha por eles e o afeto que eles lhe consagravam. Quase sempre eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida na Terra. Vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados, e os vai visitar. Olha que coisa consoladora. Temos inúmeros depoimentos de pessoas que desencarnaram e que através da mediunidade voltam para dizer, narram, e até aqueles que estavam já no fenômeno de partir e que descreveram, parentes, pessoas queridas, geralmente vem receber quem está partindo. Isso até é um estímulo, porque quando a gente divisar as pessoas que nós amamos, a alegria será tão grande que isso vai nos ajudar a desprender-nos da Terra, apesar dos apegos que nós temos na Terra, os afetos que possamos estar deixando aqui. Então, em geral, a gente reencontra os seres amados, geralmente são eles que vêm nos receber. Em alguns casos, alguns talvez não venham porque estão em atividades, em algum trabalho. E a gente encontra até amigos, até pessoas que a gente conheceu na Terra e não via há muito tempo, a gente reencontra também no mundo espiritual. E aqueles que estão reencarnados já, aqueles que partiram antes de nós, que já reencarnaram, a gente também pode saber a destinação de alguns deles e até visitá-los. Porque para o espírito que vale a afeição, o afeto, e não a aparência ou a forma. 161. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e o cessar da vida ocorrem simultaneamente, ou seja, nas mortes violentas. Não naquelas que você está doente ou a pessoa está muito idosa, não. Você está sadio, mas sofre um acidente ou então uma bala perdida. Nesse caso, o cessar da vida e a separação da alma ocorrem simultaneamente? Resposta: geralmente é assim. Mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Então, não dá para precisar exatamente, por exemplo, aconteceu um acidente, a alma já se desligou e a morte se deu. Isso é uma coisa, às vezes, é tão rápido, é tão menos que segundos, que fica difícil precisar. Mas, em geral, acontece exatamente isso. A saída do corpo e a morte do corpo físico, no caso das mortes violentas. A questão da perturbação da alma depois da morte é que a gente vai ver nos próximos estudos. Pergunta 162. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Essa pergunta de Kardec, decapitação, tem a ver porque fazia pouco tempo, ainda estava relativamente há alguns anos, décadas, que tinha havido a Revolução Francesa no final do século XVIII e muitos foram decapitados. Existia também a pena de morte por decapitação de alguns casos de assassinos. Então a pergunta de Kardec também é atual porque a gente vê, por exemplo, o terrorismo islâmico, os terroristas que às vezes cortam a cabeça de alguns reféns. Então Kardec perguntou se o homem conserva, a criatura conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo quando tem a cabeça decapitada. Resposta: muitas vezes a conserva durante alguns minutos até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente.
Mas também, quase sempre, o temor da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Então veja que os espíritos sempre colocam condicionantes. Às vezes a pessoa que vai ser decapitada, o medo é tão grande que ele tem uma síncope e perde a consciência, o que é uma benção. Então ele não vê acontecer a decapitação. Outras vezes, quando a pessoa se faz muito dura, né, muito resistente, ele pode perceber durante algum tempo o fenômeno, a repercussão da decapitação, pode ver o seu corpo decapitado e isso gerar perturbação dependendo da sua condição espiritual e do porquê que ele estava sendo decapitado. Claro, se foi por um crime e tudo mais, isso também vai pesar na sua consciência. Isso tem a ver com o estado de espírito do indivíduo. Então tá aí, no próximo estudo a gente vai falar sobre perturbação espiritual, ok? Um grande abraço, paz para todos e a gente volta daqui a algum tempinho.